Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Governo Federal concede mais 4 aeroportos para a iniciativa privada. Com isso, se inicia a transição para a iniciativa privada dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre por até 30 anos. Ministério cria software para controlar ações judiciais em saúde. Pela plataforma, será possível avaliar, encontrar fraudes e assegurar o cumprimento das decisões da Justiça. O programa S-Codes foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e disponibilizado ao governo federal, que vai repassar aos outros estados e municípios. Satélite vai permitir internet mais rápida e barata para os brasileiros. As empresas interessadas têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público, que vai selecionar quem pode usar o serviço. E a entrevista exclusiva com o ator e diretor osasquense Adriano Veríssimo. Nós trabalhamos com o Teatro Mambembe, né? A gente faz ações sociais teatrais, digamos assim, que eu chamo normalmente, porque a gente trabalha na periferia do Brasil. É agora no Câmara Notícias. Mais 4 aeroportos brasileiros entraram para o grupo de terminais concedidos à iniciativa privada: Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Com a medida, o governo deve arrecadar agora cerca de R$1,5 bilhão de reais. E os investimentos devem trazer melhoria no atendimento aos usuários e melhor infraestrutura aeroportuária. Os contratos de concessão dos 4 aeroportos serão assinados nesta sexta-feira. Com isso, se inicia a transição para a iniciativa privada dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre por até 30 anos. No anúncio, o presidente Michel Temer destacou o retorno que os investimentos vão trazer para o país e disse que os recursos são resultado da retomada da confiança entre os investidores. O Brasil é um país onde todos querem investir. O que fizemos, penso eu, foi reintroduzir a responsabilidade na gestão pública. O que fizemos foi descomplicar regras e o que fizemos também foi restaurar a confiança do investidor. Com a assinatura, os novos operadores vão pagar ao governo à vista cerca de R$1,4 bilhão de reais, o que corresponde a 25% do valor mínimo de outorga, que é a autorização para a operação, mais o ágio ofertado pelos grupos. Os aeroportos foram arrematados por 3 grupos estrangeiros que têm experiência na operação de grandes terminais internacionais. E a operação rendeu mais que o esperado, somou cerca de R$3,7 bilhões de reais. O aeroporto de Porto Alegre foi arrematado por R$382 milhões de reais. O de Florianópolis recebeu oferta de R$241 milhões de reais. Em Fortaleza, a proposta vencedora foi de R$1,5 bilhão de reais. E em Salvador, o consórcio vencedor deu um lance de cerca de R$1,6 bilhão de reais. As concessionárias devem ainda fazer investimentos de mais de R$6,6 bilhões de reais durante todo o período de operação para a construção, ampliação e melhoria de terminais de passageiros e pátios de aeronaves, entre outras obras. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil afirmou que o setor aeroportuário virou a página da crise e destacou que a assinatura dos novos contratos representa um marco para o setor. Estamos concluindo, com esse ato, a última etapa para a concessão de 4 grandes aeroportos à iniciativa privada, responsáveis juntos por 12% de todo o mercado doméstico. Essa é uma prova inequívoca ao mundo de que o Brasil é um lugar rentável e seguro para investimentos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que o novo modelo de parcerias público-privadas tem permitido resultados expressivos e projetou novas concessões para o segundo semestre deste ano. Nós tivemos nesse semestre um aumento de 500% do ingresso de capital externo no setor de infraestrutura do país.
Foram 11 bilhões e 39 milhões de reais. E a participação do investimento direto estrangeiro na infraestrutura subiu de 16% para 53%. Para esse semestre, no próximo semestre, nós vamos ter ainda na área de concessões na área de óleo e gás, a 14ª rodada, nós vamos ter leilões de usinas hidrelétricas, nós vamos ter o leilão da Lotex, que é a loteria instantânea. A Secretaria Municipal de Saúde participa da Semana Mundial de Aleitamento Materno com palestras no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, entre os dias 1º e 6 de agosto. A ideia é conscientizar sobre a importância da amamentação e os principais cuidados. Além disso, haverá rodas de conversa para debater o tema. A programação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. O Hospital e Maternidade Amador Aguiar fica na Avenida Getúlio Vargas, 1260, no Jardim Piratininga. A Receita Federal está fazendo um pente fino no programa de repatriação, que permite a regularização de recursos enviados ao exterior. A expectativa é arrecadar mais de R$1 bilhão com a operação. Quem não comprovar a regularidade do que foi declarado pode ser excluído do programa e os dados informados poderão ser usados em investigações. O governo iniciou a segunda etapa do programa de regularização de ativos não declarados no exterior no mês de maio e o prazo termina agora, em 31 de julho. Na primeira etapa de regularização, em outubro do ano passado, 25 mil contribuintes participaram do programa. Isso representou um total de 156 bilhões de reais em ativos. Só entre impostos e multas, o reforço aos cofres públicos foi de quase 47 bilhões de reais. Os bens mais declarados e regularizados de pessoas físicas foram investimentos em ações e imóveis. Jurídicas foram investimentos em ações e participações em sociedade. Nesta segunda etapa, a Receita espera a participação de 2.100 contribuintes. Até agora, 1.500 declarantes já manifestaram a adesão. E caso os processos sejam finalizados, serão mais 1 bilhão e 300 milhões de reais para os cofres do governo. Essa segunda etapa tem essa finalidade, ou seja, de permitir que aquelas pessoas ou que não pagaram o tributo ou que tiveram algum problema de declaração em relação à primeira etapa, possam regularizar agora nessa segunda. O próximo passo será a análise dos declarantes. A Lei de Repatriação de Ativos prevê que só serão aceitas declarações de contribuintes que tenham bens ou recursos obtidos em atividades regulares. Quem não estiver dentro dos critérios poderá ser excluído do programa. A exclusão da pessoa do programa, embora os órgãos de investigação, no qual a Receita faz parte, não possam usar essa declaração como único elemento para disparar, para começar uma investigação, essas informações ficam registradas. Ou seja, então, se a pessoa tinha já uma investigação contra a corrupção, tinha uma investigação sobre tráfico de drogas, tinha uma investigação no âmbito de uma operação como a Lava Jato, por exemplo, essas informações poderão ser utilizadas, sim, porque a pessoa já vinha sendo investigada nessas operações. Para quem viajar aqui dentro do país, a oferta de hotéis, fletes e pousadas aumentou 15% nos últimos 5 anos. E o número de quartos cresceu principalmente em Palmas, no Tocantins, e Belém, no Pará. Os dados são do IBGE. Belas paisagens, roteiros históricos, turismo de negócios. São muitos os motivos que atraem visitantes às cidades brasileiras. Eu gosto muito da área rural, então o que eu busco são paisagens, mas com uma estrutura confortável. Eu sou de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, eu estou no Rio, eu trabalho. E para atender a demanda, a oferta de hospedagem nas capitais brasileiras teve expansão entre os anos de 2011 e 2016. No período, o número de estabelecimentos aumentou 15%, a maioria formada por hotéis. As unidades habitacionais, que incluem quartos, suítes e chalés, tiveram crescimento de 17% e os leitos de 15,4%. Apesar do incremento, o setor continuou concentrado.
4 em cada 10 estabelecimentos de hospedagem ficam na região sudeste e quase metade está em apenas 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Palmas, no Tocantins, e Belém, no Pará, foram as capitais com as maiores expansões em quartos e suítes disponíveis. No Rio de Janeiro, o aumento também foi acima da média nacional. Os grandes eventos, tipo Copa do Mundo e Olimpíadas, tiveram alguma influência, mas o que se contou mais foi realmente algumas capitais tinham uma infraestrutura pequena de hospedagem e aumentaram, tanto que os maiores crescimentos foram na região norte, em cidades como Palmas e Belém. Este hotel foi inaugurado no centro do Rio de Janeiro em dezembro de 2014 e conseguiu aproveitar o movimento dos Jogos Olímpicos do ano passado, quando chegou a ter 100% de ocupação. Agora, mais da metade dos quartos está vazia, mesmo sendo período de férias. Eu espero, sinceramente, que o mercado vai melhorar. Não tenho a menor dúvida, como disse, isto é um ciclo. Vamos ser otimistas e que as coisas possam voltar a ser novamente a cidade maravilhosa. E no próximo bloco, projeto de lei municipal quer estimular a oferta de emprego para pessoas em situação de rua. E tem dica de show de MPB de qualidade em Osasco. Oi, só queria te dizer, foi tão bom te conhecer, eu nem sei como explicar. É como se eu pudesse ver o que há dentro de você chegou pra me completar. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tecnologia no gerenciamento do Sistema Único de Saúde. Um novo sistema vai ser usado pelo SUS para acompanhar ações judiciais, identificar falhas e aprimorar a variedade de medicamentos e procedimentos oferecidos à população. O objetivo é garantir mais eficiência na aplicação dos recursos da saúde. Os gastos do governo federal para cumprir sentenças da justiça relacionadas à saúde vêm aumentando a cada ano. Entre 2010 e 2016, somente a União destinou 4,5 bilhões de reais para atender determinações judiciais de compra de medicamentos, dietas, suplementos alimentares e depósitos judiciais para bancar tratamentos na rede privada, um aumento de mais de 1000% no período. Neste ano, até maio, a cifra chegou a 71 milhões de reais. Até o final deste ano, a expectativa é de que os gastos com determinações judiciais entre governo federal, estados e municípios cheguem a 7 bilhões de reais, um gasto que o governo quer usar de forma mais eficiente. E a partir de agora, o Ministério da Saúde vai fornecer a estados e municípios um programa de computador que vai permitir acompanhar a situação das ações judiciais em todo o país. Pela plataforma, será possível avaliar, encontrar fraudes e assegurar o cumprimento das decisões da Justiça. O programa S-Codes foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e disponibilizado ao governo federal, que vai repassar aos outros estados e municípios. A ferramenta permite identificar pacientes, médicos e advogados que entram com ação, além dos juízes que emitem as sentenças. Todos os gestores, então, irão contribuir na utilização desse software para avançarmos nessa
medida que vem ao encontro do desejo de todos nós, que seria usar da melhor forma possível o recurso disponível do Sistema Único de Saúde para atender a população. Consolidando esses dados, ele poderá ter informações de quais são os medicamentos que estão sendo mais ajuizados e avaliar da prioridade dos processos até de incorporação desses medicamentos nas suas listas, evitando no futuro, então, novas demandas por esses medicamentos. Segundo o governo, os gastos com compras individuais de medicamentos são 3 vezes mais se comparados às compras coletivas feitas pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai nos permitir analisar melhor os dados, esclarecer melhor aos senhores magistrados sobre essas demandas e usar com mais justiça os recursos da saúde, porque uma sentença judicial não cria um dinheiro novo, ela desloca um dinheiro de uma ação programada de atenção básica, imunização, média e alta complexidade para a judicialização. Portanto, desestrutura todo o orçamento da saúde que estava previsto e aprovado desde o Conselho Municipal de Saúde até o Congresso Nacional. Geração de emprego para a população em situação de rua em Osasco. Esta é a proposta do projeto de lei 123/2017 do vereador Dr. Bonin, em parceria com os vereadores De Paula e Jair Assaf, e que está tramitando desde o dia 20 de junho nas comissões da Câmara. O PL prevê a criação do programa Emprego Cidadão para a população em situação de rua e o selo Empresa Cidadã. Caso seja aprovado e entre em vigor, a ideia é que as empresas prestadoras de serviço da Prefeitura reservem uma cota de 5% de suas vagas para este público. E o setor privado também pode colaborar. Pelo texto, as empresas privadas que contratarem as pessoas em situação de rua receberão, além dos benefícios tributários, o selo Empresa Cidadã. E o vice-prefeito de Jandira esteve aqui na Câmara Municipal nesta sexta-feira. Manuel Domingues foi recebido pelo presidente da casa, Dr. Lindoso, e falou sobre a importância de Osasco para a região. Acompanhe. É importante, né? Eu acho que nós vivemos aqui na região oeste e nós temos feito essa caminhada aí com todos os presidentes nas câmaras municipal, né? E inclusive na prefeitura também, né? E o Lindoso é um amigo que a gente tem, a gente gosta demais, né, do Lindoso. Ele foi secretário de saúde nossa lá em Jandira, né, em 2013, ali 2014. Então a gente tem uma amizade, um carinho muito grande pelo Lindoso. Vemos aqui tratar de assuntos de parcerias entre as cidades, né, que a gente pode uma cidade ajudar a outra, né? Em Jandira a gente é bastante carente aí de muitas coisas, né? E a gente está buscando aí fortalecer a cidade, e o fortalecimento de uma cidade não se pega só a cidade, né? Você tem que realmente ouvir as demais, né? Principalmente Osasco, que é uma cidade forte, é a maior cidade que nós temos aqui na região oeste, junto com Barueri, né? Então é importante essa visita aqui com o Lindoso. O satélite geoestacionário de comunicações estratégicas, o SGDC, vai permitir internet mais rápida e barata para os brasileiros. As empresas que possuem interesse em utilizar a banda K do satélite têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público. Internet mais barata. Com o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, as empresas vão ter acesso a mais capacidade de internet e, com isso, praticar valores mais competitivos. Quem vai atender o mundo corporativo e as residências são os operadores que vão adquirir a nossa capacidade. Em todos os estudos que nós fizemos, o valor vai estar na ordem de 10 vezes menos do que os valores praticados hoje no mercado. Qualquer que seja o fornecedor, dada a capacidade e a qualidade do serviço. As empresas interessadas têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público, que vai selecionar quem pode usar o serviço. E para apresentar o satélite geoestacionário ao mercado, o governo tem feito encontros com possíveis investidores. Nesta quinta-feira, foi a vez de São Paulo. Lembrando que a capacidade do satélite foi dividida em 3 lotes. Além de atender as operadoras, ele também traz ao Brasil a oportunidade de modernizar serviços públicos e dar mais segurança para as comunicações estratégicas. Esse satélite tem um extraordinário papel no desenvolvimento do Brasil. Ao longo dos anos, até a finalização do projeto, serão aproximadamente, no total, incluindo todas as ações vinculadas, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um número bastante expressivo, mas
muito pequeno diante dos benefícios que vai trazer para todo o país. Vai levar desenvolvimento em todos os cantos do país, vai levar melhoria da qualidade de serviços, seja na saúde, seja na educação, vai melhorar as condições da nossa agricultura, levando a agricultura de precisão aos pontos mais distantes do país, enfim, um benefício extraordinário. E no próximo dia 5, Jorge Versilo, uma das grandes estrelas da MPB, traz para Osasco o show A Experiência. Após o encerramento da turnê Vida e Arte, Versilo e sua equipe montaram um novo show, com a proposta de proporcionar uma experiência diferente de tudo que o público já viu antes. A ideia é um show participativo, com bastante integração com a plateia. A apresentação acontece no Salão Nobre do Clube dos Sargentos, às 8 da noite. Os ingressos estão à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br. Inteira R$ 100 e meia R$ 50. E veja em instantes a entrevista exclusiva com o ator e diretor osasquense Adriano Veríssimo. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, se eu não me emociono com aquilo, eu percebo que as pessoas também não se emocionam. Então, que seja na comédia ou que seja no drama, eu gosto de sentir. É no último bloco, não perca! Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Recebemos aqui na Câmara Municipal, na quinta-feira, a visita de Adriano Veríssimo. O osasquense é ator e diretor da Companhia Metrópole de Teatro. Veja como foi a entrevista. Como que é o trabalho da Companhia de Teatro? Explica pra gente. Bom, nós trabalhamos com o Teatro Mambembe, né? A gente faz ações sociais teatrais, digamos assim, que eu chamo normalmente, porque a gente trabalha na periferia do Brasil, então a gente leva e faz os circuitos de teatro nas zonas mais carentes do Brasil e em escolas municipais, estaduais, ONGs e tal e tudo mais. E para que esse trabalho aconteça, a verba vem de algum lugar. De onde sai o capital para que o trabalho aconteça? Então, nós trabalhamos através do Ministério da Cultura, né, da Lei de Incentivo Rouanet, ou as outras que sejam leis estaduais, mas sempre leis de incentivo, e os patrocínios, e são os patrocinadores que decidem os lugares onde nós vamos percorrer, as regiões onde eles atuam e tal, e fazemos essa logística em cima desses lugares que eles determinam ou, sei lá, sugerem. E a Companhia de Teatro é de Osasco, você é osasquense, tem vários atores que também são osasquenses. Já teve a oportunidade de trazer o trabalho para a cidade de Osasco ou ainda não aconteceu? Já. É que nós não tivemos até agora um investidor da região, né, como patrocinador. Então, assim, o que eu trouxe foi exatamente de outras possibilidades para fazer o espetáculo aqui. Mas eu sou osasquense, nasci aqui e a sede da companhia é em Osasco. Tem alguns atores, você adiantou, alguns atores aqui de Osasco, outros também que não são. E daqui a gente projeta e vai para o Brasil. Mas como é que foi a experiência de atuar em Osasco? Foi diferente? Foi especial? Então,
A minha história, ela se permeia apresentando aqui em Osasco, óbvio, né? Comecei aqui também fazendo teatro, mas trazer essa identidade da companhia atual para Osasco pela primeira vez foi muito, muito emocionante, que eu consegui levar numa escola, foi a primeira escola que eu estudei, então ali tinha um sentido pessoal. A minha primeira professora que trouxe o número trouxe a fantasia para o meu universo e que eu quis realmente seguir o teatro, então foi bem emocionante. E além do teatro, existem outros caminhos, né, que você já trilhou, já foi para Cuba para estudar, e além disso agora está com um trabalho audiovisual super bonito, que é o Silenciosos. Você pode contar para quem está em casa como que é esse trabalho, como foi fazer e qual é a identidade dele? Pois é, então, eu estudei em Cuba, fiz direção de atores lá em 2012 e foi incrível. Então, quando eu voltei com uma outra mente assim, para o audiovisual, para produzir coisas simples e que eu acredito sempre. Eu sou suspeito porque eu escrevo, né? Tanto para teatro, para cinema ou para a coluna que eu tenho no jornal, eu gosto muito de escrever. Então, para mim, eu acredito na escrita, tendo um bom roteiro, tendo uma boa história, já facilita muito. E aí a atuação, logicamente, é preciso. Então, eu resolvi fazer Os Silenciosos, que é essa série, despretensiosamente, porque é simples, mas o respaldo das pessoas foi muito, muito bacana, porque são breves depoimentos amorosos de São Paulo, né? Eu falo do estado, né? De São Paulo, porque é onde eu vivo. Então, assim, quando a gente passa por alguns lugares, eu resolvi trazer para o paulista, para o paulistano isso. E sei lá, e deu 10 episódios com umas histórias bem bonitas sendo contadas. Você assistiu? Eu já assisti e queria mais. Eu queria mais que 10, te confesso. E todos os textos são seus, então? Todos os textos são meus até a segunda temporada. A segunda temporada, quem sabe, pode ser que eu convide alguns outros autores, porque é a ideia de trazer nova dramaturgia e também teledramaturgia e tal. Mas os 10 primeiros são meus. E o resultado foi muito bacana. Eu sou suspeito de falar, né? Não posso falar muito. Eu acho que ficou simples e eu acho que a simplicidade está nesse lugar. Às vezes você tem uma ideia, e quando eu falo sobre cinema ou teatro mesmo para adolescente e criança, quando eu faço alguma palestra ou dou algum curso e tal, porque eu não sou professor de teatro, eu acho que eu não tenho didática, mas eu gosto de, quando eu vou aconselhar alguém a falar alguma coisa sobre o que quer passar, eu digo que o simples é uma questão de vivência, sabe? Se você tem uma identidade a se passar, se você tem uma boa ideia, se você quer que as pessoas sintam, o simples muitas vezes é tão grande, é tão gigante, que alcança, assim. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, se eu não me emociono com aquilo, eu percebo que as pessoas também não se emocionam. Então, que seja na comédia ou que seja no drama, eu gosto de sentir. Então, se eu sinto, provavelmente alguém vai sentir alguma coisa. Que seja asco, mas ela vai sentir, entendeu? E quem quer participar do projeto como patrocinador, investidor, como é que faz? Como é que acessa vocês? Boa. Nada acontece por acaso. A gente investe muito na arte, sempre, porque nem tudo a gente consegue ter um respaldo financeiro de primeira, né? A gente, como companhia, a gente agradece a todos os patrocinadores que já passaram e que são parceiros até hoje. Mas quem quiser, tanto no audiovisual ou quanto no teatro, porque a gente também faz teatro empresa, a gente faz teatro, essas ações de teatro infantil, nós temos projetos aprovados na Lei Rouanet, ou também, enfim, a gente está aberto, né? Pode procurar a gente no ciametrópole.com.br,
Então tem o nosso site, ciametropole.com.br. Pode mandar e-mail no contato@ciametropole.com.br. Tem Facebook, tem Instagram, então tem como achar. Adriano Veríssimo ou Cia Metrópole de Teatro. A gente está aí nas redes sociais todas. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Os ventos marítimos levam mais umidade para a faixa leste de São Paulo nesta sexta-feira. O litoral já vai ficar com bastante nebulosidade no decorrer do dia. A região metropolitana deve amanhecer com névoa, mas que logo vai se dissipar. A temperatura ainda fica baixa no período da madrugada, mas com a presença do sol forte, a temperatura sobe e a sensação até de calor no período da tarde. Não há expectativa de chuva para esta sexta-feira e também para o fim de semana. O tempo só vai mudar no fim da semana que vem. A mínima prevista é de 12 graus na capital e máxima de 23. Em Guarulhos, mínima de 11 e máxima prevista de 24 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!